Virar minha câmera. Cadê minha câmera? Liberei da Lídia. Não, tá certo. Oi, Lídia, tudo bem? A Lídia tá aí. Boa tarde, Lídia, tudo bem? Tá sem áudio? Tá me ouvindo? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem. Agora sim. Que bom. Tá de boa hoje? Folgando? Tranquilo? Hoje eu tô de folga. Que maravilha. Bom, A Mayra também tá chegando aí. Tudo bem, Mayra? Mayra, tá ouvindo? A Mayra não quer falar. Oi, boa tarde. Oi? Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu não estava ouvindo. Agora tô ouvindo você. Beleza? Tudo bem por aí? Tudo bem, sim, graças a Deus. Que beleza. Que bom. Tá aguardando um pouquinho o pessoal chegar aí. São 4h05 agora, né? Agradecendo aí pela presença de vocês aí com a gente aqui, tá bom? A Lídia, a Mayra. obrigada. Beleza, eu vou colocar aqui no início da apresentação, aí para a gente poder começar a nossa palestra online. Lídia, apareceu aí o slide na frente para você, não? Sim, apareceu. Legal. Mayra, tudo bem, Mayra? Tá ouvindo? Pode liberar o áudio aí para nós conversar um pouquinho. Sim, tudo bem, estou vendo aqui. Mayra, você trabalha no resgate, na área da saúde, quer ser socorrista? Como que é a sua profissão? Então, estou terminando o curso técnico, né? Como eu falei, já estou fazendo um estágio aqui na Certo. UBS e eu quero trabalhar de socorrista. Perfeito. A Lídia trabalha na área de tele, né, Lídia? A Lídia Sim, está isso. acostumada já com o trampo. Estou me adaptando. Está se ajeitando, né? Se adaptando. É assim mesmo, faz parte da rotina, né? Cada dia mais Isso. a gente aprende mais, né, Lídia? A gente, dias e dias, cada dia é um aprendizado, né? É verdade. É Cada ocorrência é do jeito. verdade. Tá muito alto o áudio para vocês aí, tá bom, né? Tá dando para ouvir bem? Tá perfeito. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Nossa aulinha aqui é uma das primeiras aulas que a gente faz com os profissionais quando vêm fazer treinamento com a gente aqui para entrar no serviço, certo? Então, geralmente, condutores, socorristas e técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? Praticamente, a gente faz a mesma rotina de treinamentos. Muda um pouquinho o treinamento do enfermeiro, mas um pouco do técnico, né? Ou do condutor, mas o básico do básico não modifica, não muda, né? Então, a gente acaba tendo que passar toda essa base
né, de conhecimento, de experiência, de vivência, tanto para o técnico quanto o condutor, enfermeiros, né, para ele ter conhecimento dessa base aí do que é necessário para o socorrista ter esse conhecimento, certo? Então, vamos lá, mantendo-se, né, o socorrista preparado para o atendimento imediato. Isso é uma frase que a gente tem que levar em consideração. Como que eu vou estar preparado para o atendimento imediato? A nossa conversa de hoje. Coloquei aqui o primeiro slide, né, o objetivo da nossa conversa, da aula, compreender, né, os fundamentos do tempo-resposta, qual é a importância do tempo-resposta, que é tempo-resposta dentro de um serviço de urgência e emergência, compreender a importância do que é fazer checklist, conferir materiais e equipamentos, né, compreender a importância do sistema de radiocomunicação e sobre pontos de referência, endereços, né, localização, quanto ao deslocamento do veículo de emergência e com responsabilidade do condutor socorrista, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tópicos aí. Falando, né, no serviço de APH, socorristas, condutores, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, né? Dentro desses profissionais, esta base, né, de conhecimento, reconhecimento dos materiais e equipamentos adequadamente preparados para o atendimento, todos têm que estar cientes que esses materiais estão preparados. Eu dependo do condutor, o condutor depende de mim, o médico depende do condutor, né, e o condutor depende do médico. Todos, né, uma equipe depende do outro para que esse recurso, né, esses materiais estejam disponíveis para atendimento imediato, tá? Então, depende de um trabalho em equipe, tá? Sabendo cada um com a sua responsabilidade e compromisso diante do serviço. Eu coloquei aí, ó, materiais e o veículo, né, estão disponíveis para atendimento imediato. A gente tem os materiais dentro da ambulância e temos a ambulância para do deslocamento, para a remoção da equipe até o local de urgência e emergência, da urgência e emergência, tá bom? Aqui, falando das responsabilidades, o condutor tem a responsabilidade dele, o técnico de enfermagem tem a sua responsabilidade, né? O enfermeiro também tem a sua responsabilidade e o médico, se for o caso de uma UTI móvel, tá? A gente vai focar aqui mais para essa responsabilidade do técnico de enfermagem e condutor, certo? Então, vamos lá. Eu não coloquei aqui nessa aula a função, né, a responsabilidade do socorrista, certo? Socorrista que não faz parte da área da saúde. Então, geralmente, esses socorristas trabalham fazendo cobertura de eventos e a atribuição legal desse socorrista é praticamente fazer condutas básicas de primeiros socorros em um evento, né? Esse socorrista deve ter treinamento e capacitação para o atendimento imediato, reconhecendo quais são os tipos de emergências, né? Esses socorristas deve estar prontamente para atender fazer massagem cardíaca, fazer mobilização, colocar um colar cervical, fazer rolamento e pranchamento, né? Auxiliar as equipes de saúde em qualquer mais procedimento, se necessário, certo? Então, esses socorristas precisam de treinamento, né? Para fazer evento como muitos fazem, certo? Agora, quando se fala em condutor socorrista, é um negócio mais além, né? Que, na verdade, a responsabilidade do condutor é muito grande, né? Eu falo assim que a função do condutor deveria ser mais valorizada que até mesmo que do técnico. Não desmerecendo o técnico, né? Mas quem leva o técnico, o médico, o enfermeiro para a ocorrência é o condutor, né? Nossas vidas está na mão do condutor socorrista, né? Dos condutores socorristas, certo? Então, por isso que falamos da importância do condutor. Então, a conferência desse material, equipamento, é muito importante, né? Saber como se posicionar diante de uma situação de urgência e emergência é muito importante. Então, é muita responsabilidade do condutor socorrista, além de fazer condutas básicas de primeiro socorro, como diz, certo? E falando na enfermagem, a enfermagem também, ao nível, né, do técnico de enfermagem, que ele já tem um curso técnico, tem conhecimento da área da saúde, né? Ele tem como obrigação aí saber das condutas básicas de primeiros socorros e pensando um pouquinho mais avançado com relação ao tratamento de paciente crítico, liberação de vias aéreas, ventilação com pressão positiva, né? Até mesmo em alguns locais fazer acesso venoso nas ambulâncias, medicar o paciente, às vezes conforme supervisão do enfermeiro, né? Ou talvez de uma equipe médica, através da orientação da regulação médica, né? Então, tudo isso
demanda de muito compromisso, de muita responsabilidade, e esses materiais e equipamentos têm que estar disponíveis para o atendimento imediato, certo? Então, por isso que eu falei da aula passada sobre materiais e equipamentos, citei todos os materiais e equipamentos que tem na ambulância, que deve ter na ambulância, e até que ponto que nós vamos utilizar esse material, né? O condutor vai fazer ventilação com pressão positiva, né? O condutor vai auxiliar o técnico de enfermagem, ele não tem como obrigação saber, certo? Mas o técnico de enfermagem já tem como obrigação saber como fazer essa ventilação, saber como posicionar esse ambu, colocar uma cana de Guedel. Então, isso é extremamente importante para o técnico de enfermagem na abordagem inicial de uma situação de emergência, tá bom? Então, por isso a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos, né? Sobre esse profissional preparado para o atendimento imediato. No início do plantão, geralmente as escalas de plantão são 12/36, né? Desses profissionais que atuam no serviço de APH, praticamente quase no Brasil todo, certo? Esses materiais, né, além da enfermagem e condutor, são, né, a gente tem todo, como é que fala, todo listado numa lista, né, vamos supor, tudo descrito numa lista para que os profissionais façam conferência desse material. Faça o checklist, registre esse checklist, deixa anotado esse checklist, entendeu? Então, esse checklist elimina, né, o esquecimento, né, a subjetividade, né, define a responsabilidade, por exemplo, de um trabalho de emergência, tá certo? Então, tudo que a gente fala precisa deixar registrado por escrito. Tudo que a gente tem para dizer, para passar, vamos supor, passar um plantão, por exemplo, a gente tem que deixar tanto, a gente vai passar verbalmente isso aí e vamos deixar registrado nesses livros, né, de relatório de área de serviço, checklist, como diz assim, sabe? Então, eu coloquei aqui uma lista, um checklist de enfermagem, né? A gente tem aqui um checklist, isso aqui praticamente é um livro relatório de serviço, tá? É a capa do livro relatório de serviço das equipes que trabalham no serviço do SAMU. Essas equipes anotam a data, a hora, a equipe, né? Números de ocorrências, oxigênio, conferência de oxigênio, né? E aqui uma observação aqui do plantão diurno e plantão noturno. O que é a observação? Anotação das intercorrências, perda de material, quebra de material, algumas coisas que aconteceram, ficou material no PS, tudo isso eles anotam nesse livro, para que não tenha esquecimento, ou a equipe que venha receber o plantão não venha falar assim, não me avisou, não me informou, não passou, né? Então, nada melhor do que fazer por escrito, tá certo? Isso é uma capa, melhor, uma capa não, é uma folha do prontuário, né, de relatório de área de serviço, onde a equipe de enfermagem faz o preenchimento. Na sequência, a gente tem uma lista de material pré-estabelecida com todos os materiais que tem na ambulância. Esse material, a gente coloca aqui como, né, a enfermagem que confere, que avalia, né, que identifica se todos esses materiais estão disponíveis. Todo início do plantão deve ser realizado, né? A gente coloca, né, que o profissional faça a troca de plantão de 10 para 7 até 7 horas no máximo. Ou melhor, das 19 para das 10 para 19, né? Ou das 10 para 7. Então, são os horários que a gente assume plantão 7 horas da manhã e 19 horas da noite, tá bom? Então, por que a gente pede para assumir 10 minutos antes? Para que o profissional, 10 minutos antes, faça já uma conferência dos principais materiais que possa comprometer o trabalho, certo? Então, a gente vai colocar aqui oxigênio, aparelho de pressão, glicosímetro, né? Aspirador, né? A gente vai avaliar para ver se está tudo disponível, né? Ambu, né? São material que, se faltar, compromete o atendimento. Então, a equipe confere de imediato na abordagem do plantão, ao assumir o plantão, e já, se tiver faltando esses materiais, já comunica com a equipe que está deixando, né? Ó, tá faltando tal material, ó, o material aqui está quebrado, né? Então, você já informou a sua coordenação, né? Aí o colega que está passando o plantão, ele simplesmente, eu não estava sabendo, não tinha visto. Por que ele não viu? Porque ele não fez checklist, né? Os famosos que fazem copy list, né? Então, a gente vai lembrar bem que nós não devemos fazer copy list, a gente tem que fazer checklist, tá bom? Essa aqui é uma lista, tá vendo aqui? Tem 1, 2, 3, até o dia 15. Então, cada dia, diurno, noturno, vamos colocar aqui, ó, repetindo a numeração, ó, colar cervical neonato, P,
um colar neonato, melhor, pediátrico, um e aí por diante. Então, tem toda a relação de material que tem na ambulância. E aí, conferindo esse material, está disponível, né, prontamente para atendimento. A ODEA, eletrodos aqui embaixo, descrito aqui, ó, tá vendo? Esse IDEA tem que fazer, acompanhar se tá funcionando legalmente, se as pás do DEA estão disponíveis, né? Se não foi usada a pás do DEA no período noturno ou diurno que seja. Então, isso tem que ser conferido na hora que você assume o plantão de manhã, 10 para 7, no máximo até 7 horas. Esses materiais que vão ser conferidos, né? O colega deu 7 horas, ele vaza, ele quer ir embora, certo? Então, deu 19 horas, ele vaza e quer ir embora. Ele não vai esperar você conferir para informar. Depois que o colega for embora, ele está na estrada, ele vai dormir, ele não atende telefone, né? Então, para você ligar fica complicado. E é a hora de você comunicar, falar, sabe? Aí você já avisa o colega, ó, colega, você não anotou, você não registrou, você não identificou, eu simplesmente vou fazer meu relatório e vou passar para frente, vou passar para a coordenação tomar providência. Então, isso é checklist, tá? Controle de qualidade de serviço, tá bom? Só para, não sei como que outros serviços devem estar fazendo, mas é uma das regras que a gente segue aqui nos serviços. A conferência de material todo o início do plantão, beleza? Isso que eu estou falando aqui é da enfermagem, né? Como é uma lista de material grande, a gente pede que os condutores acompanhem o checklist juntamente com o técnico de enfermagem. Esse condutor vai fazer, juntamente com o técnico de enfermagem, a conferência. Passando aqui o próximo slide, né? Tem duas pessoas, né? Aqui provavelmente seja duas técnicos de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um técnico, ou enfermeiro, técnico de enfermagem, mas, na verdade, essa conferência, a ambulância básica, ela deve ser realizada essa conferência juntamente técnico e condutor. Por exemplo, se eu precisar de um equipo, se eu precisar de uma sonda de aspiração, se eu precisar de uma Bocate número 18, condutor, pega numa Bocate 18 para mim. O condutor, ele não vai saber qual que é o Bocate 18, né? A gente já está acostumado tanto que a gente já treinou nossos condutores que o Bocate 18 é o Bocate verde, entendeu? Então, se eu quiser o Bocate 22, é o Bocate azul. E, geralmente, os condutores já estão tudo na ponta da língua, sabem onde está esse material. Por que eles sabem onde está esse material? Porque ele acompanha no checklist, ajuda a conferir esse material. E uma coisa eu falo para vocês, esses materiais sempre têm que estar no local onde deve ser deixado, né? Onde já foi combinado e ficar. Qual é o armário, qual é a localização, para que quando eu chegar a assumir o plantão, ou melhor, ou quando eu chegar a atender uma emergência, eu sabia que aquele material está lá naquele local, certo? Então, se você falar para mim assim, Adriano, pega uma sonda de aspiração para mim. Eu sei na onde está a sonda de aspiração, já vou diretamente na onde está a sonda de aspiração. Adriano, pega para mim uma agulha 40 por 12, né, para a gente aspirar uma medicação, fazer qualquer procedimento que precise. É um exemplo, certo? Eu já sei na onde está aquela agulha. Em segundo, a gente coloca na mão do técnico de enfermagem. Então, todo esse material, cortar esparadrapo, por exemplo, a gente pede para que o técnico, pede para que o condutor faça o corte de esparadrapo na hora da emergência. Qual é o tamanho de corte de esparadrapo? Né? Os condutores sabem até montar a equipe, né, no sistema de soro equipo na hora da emergência. Isso faz uma diferença muito grande no atendimento. Então, só lembrando, gente, essa conferência desse material deve ser realizada no início do plantão, tá? Isso com a porta da ambulância toda aberta, toda posicionada, né, para você fazer essa conferência, né, legalmente, certo? Observando todos os detalhes, oxímetro, palha de pressão, né, oxigênio, sistema de oxigênio terapia, né, ambu, cano de Guedel, as gavetas de armário com material de punção, tudo, entendeu? Então, todo no locais, correto, né? Sem que deixe faltar na hora de uma emergência, tá bom? Isso é realizado no início do plantão. Não é nem depois das 8, nem depois das 10 e nem depois das 7. Chegou no plantão, já vai direto fazer checklist, tá? Quem for trabalhar no serviço de emergência, aprendam isso, né? Ou melhor, quando vocês for trabalhar, fala assim, eu já aprendi que checklist faz dessa forma. Chegou a pegar plantão, recebe o plantão do colega, o colega vai passar as intercorrências, você pega o livro prontuário, né, de relatório de serviço, já ora todas as anotações e vamos para a nossa ambulância verificar nosso material, equipamento de trabalho, certo? Se estão todos adequadamente preparados. Com relação às limpezas do veículo, certo? Eu cheguei a assumir plantão, gente,
E um dos problemas muito sérios que a gente tem no serviço é a questão de limpeza e organização. Então, esses materiais, como eu falei, já tem que estar todo organizado, todo num local específico, né? Esses materiais, não pode fazer mudança desses materiais do jeito que eu quero, para que haja mudança das posições onde se encontram esses materiais, precisa passar por uma reunião de equipe para a gente fechar um protocolo de conduta com relação, checklist, conferência e localização desses materiais, certo? Após feito tudo isso, vamos seguir essa regra como base no serviço. Essa localização desses materiais. Falando esse assumir plantão, gente, eu sou muito chato com relação à troca de plantão. Todas as vezes que eu chego pegar plantão, eu abro a viatura e eu vou ver se foi feito no mínimo limpeza concorrente no plantão. A limpeza concorrente, gente, é um procedimento realizado para a limpeza da ambulância. E geralmente, quando você sai para a ocorrência, junta poeira. Geralmente, quando você deixa a ambulância aberta no serviço, junta poeira. Então, no mínimo, 6h30, né, vamos supor, 18h30, na hora que você vai passar plantão, a gente já costuma ir até a ambulância e já fazer uma limpeza concorrente. Vou melhor, Adriano, peguei uma ocorrência, fui para o sítio, peguei uma ocorrência que teve bastante pó, né, poeira nas estradas, tudo mais, e chegando na base, logicamente, fazer limpeza concorrente, né? Então, o que é essa limpeza concorrente? É uma limpeza básica realizada da ambulância conforme a necessidade no decorrer do plantão, ou para passar o plantão. E o que vem a ser a limpeza terminal? A limpeza terminal já é uma limpeza realizada semanal, a cada 7 dias. Essa limpeza, geralmente, além da limpeza semanal, que são realizadas a cada 7 dias, se haver necessidade no plantão, a gente faz a limpeza terminal. Como que seria essa necessidade? Pegamos uma ocorrência na pista com muito sangue, né? A Lídia sabe disso, como que é. Pegamos uma ocorrência na pista com vômito, também. Chegamos na base, limpeza terminal. A gente atendeu no Covid, gente, né? Todas as ocorrências que a gente atendia de Covid, chegava na base, limpeza terminal. Fazia praticamente uma concorrente, né? Mas, entre aspas, como a viatura estava contaminada, a gente entendia como limpeza terminal, tá bom? É diferente um pouco, né? A limpeza terminal você faz em todos os armários, desce os materiais dos armários, né? Um por um, né? Armário 1, armário 2, armário 3, a gente vai descendo os armários e vai fazendo conforme aí os armários, tá? Para não abaixar a ambulância também, né? A gente geralmente não abaixa a ambulância para fazer limpeza terminal. E nem a concorrente, viu? Só para dar um detalhe, a gente faz limpeza da ambulância de plantão, à disposição, né? Em QRV que fala, tá bom? Aqui eu coloquei só um slide, só para demonstração da limpeza, como os materiais que vão ser utilizados, o protocolo do SAMU que a gente segue, manual do SAMU 2016, usar EPI apropriado, luvas e borrachas e óculos, né, para fazer essa limpeza, reunir materiais e produtos necessários para executar a limpeza, geralmente 2 baldes, né, um com detergentes, né, e o outro somente com água, para fazer essa limpeza. 3 panos, né? Um para limpar a parede, imobiliário, né? E o outro a gente vai fazer separado para o piso, né? O piso você não limpa armário, tá? O pano que vai limpar salão, chão, não limpa armário, tá bom? Só para lembrar bem. Isso faz parte da organização na hora de fazer a limpeza. Sempre começar do meio da ambulância, pela parte dianteira, saindo pelo teto e a porta traseira, certo? Então, você vai começar fazendo a limpeza do teto lateral, vindo para o fundo. E depois, para o último, fazer a limpeza do salão, tá? A gente costuma não jogar água no salão, certo? Sempre quando vai fazer limpeza concorrente, a gente simplesmente esfrega bem com detergente, água e detergente, com pouca água e detergente, seca, né? Enxágua aquele excesso de detergente que foi deixado, passa em procurito para fazer uma desinfecção no chão, certo? E depois, se quiser passar um álcool 70 também, mas geralmente é álcool 70 ou procurito para fazer a desinfecção e deixar secar ela aí aberta um determinado tempo, né, até secar, para depois você fechar, tá certo? Então, a gente faz essa limpeza concorrente dessa forma, né? Fazendo essa limpeza concorrente, a gente vai deixar anotado no relatório de área de serviço, realizada a limpeza concorrente da viatura, né? Viatura com materiais todo organizados, certo? Sem material para reposição. Geralmente a gente faz isso na passagem do plantão, tá bom? Alguma dúvida? A Mayra que está assistindo aí, perguntas? A Lídia, quiser complementar?
Por Não, enquanto, tranquilo, professor. é isso mesmo, Adriana, que você falou, que nós fazemos também. Segue mais ou menos também, né, Lídia? Mas não modifica, né, o padrão de conduta, né? Não, segue padrão mesmo. Então, e isso a gente segue como um cobrando do outro, viu, Lídia? Eu chego a pegar plantão, eu cobro de quem está me passando. E assim por diante, eu também quero passar bem organizado para não dar motivo para o outro falar. Então, Sim. a partir que você é responsável com os seus atos, né, o serviço flui, que é uma maravilha. Então, a gente procura sempre trabalhar para não dar motivo de conversa, né? Então, você seguindo essa regra, garanto para você que vai ficar top aí, redondo o seu plantão, sem nenhum problema com relação aí né, a diz que me diz, que fofoca, né, dentro do serviço, tá certo? Então, a gente segue isso aí. Esse trabalho de limpeza terminal, limpeza concorrente, eu não falei da limpeza terminal aqui, mas falando da concorrente, a gente coloca que é para o condutor e o técnico de enfermagem fazer, não é só para o técnico, certo? Então, toda vez que vai fazer a limpeza concorrente, o condutor deve ajudar o técnico de enfermagem em fazer limpeza concorrente, coisa que muitas vezes não acontece, tá? Tem condutor que não quer nem saber de pegar para ajudar na limpeza aí. Mal faz a limpeza da cabine, que é de responsabilidade do condutor, tá? Que também, além dessa limpeza do salão, né, que a gente está colocando aí, tem a limpeza da cabine, né? Da cabine e a parte externa da ambulância. A gente coloca como responsabilidade maior essa limpeza de cabine e de salão do condutor. Mas aí, muitas vezes, tem que brigar, cobrar, sabe? Tem uns que são bem folgados nessa parte. Também, como tem técnico de enfermagem folgado na parte de limpeza concorrente. Não gosto de limpar a ambulância, viu? Já me estressei muito com isso, viu, no serviço. E hoje eu levo isso como referência aí para a gente manter um trabalho legal, né? Sem problema, mantendo a limpeza e a organização da ambulância, tá bom? Vamos lá. Então, eu costumo sempre chegar no plantão, gostar de abrir a viatura, deixá-la bem aberta, para me avaliar bem com todos os meus olhos, né? Toda a clareza. Também, como eu costumo abrir a ambulância, na hora de passar plantão à tarde, eu costumo dar uma afastada na ambulância e abrir ela e reganhar a ambulância. Eu falo reganhar a ambulância, né? Porque eu gosto que o condutor não, que o técnico de enfermagem veja bem da forma que eu estou passando, né? E se pode anotar bem para vocês verem, aquele técnico de enfermagem que não faz as coisas bem feitas, que não prepara, não deixa o seu material limpo e organizado, não gosta de fazer checklist, né, que faz muito copy-list, ele vai fazer tudo para não abrir a ambulância, certo? Pode reparar, viu, Lídia? É uma experiência que eu falo para você. A pessoa que não gosta de fazer a limpeza da ambulância, ele não abre a ambulância para passar plantão. Você chega cedo, tá tudo sem novidade, aí tô indo embora, tchau. E assim vai. Não pegamos nada, não fizemos nada, entendeu? Ah, beleza, então. Você vai ver a ambulância, tá tudo empoeirado. Nem para entrar dentro da ambulância ele teve a ousada, né? Teve a ossada para fazer uma conferência, fazer uma limpeza, certo? Então, só para saber que é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Aqui falando, né, falamos da enfermagem, praticamente checklist e a limpeza. Aqui os materiais da enfermagem, né? E o material vai ser conferido juntamente com o condutor e técnico de enfermagem. É um trabalho em equipe, que um depende do outro para que a gente tenha esse recurso à disposição, tá certo? Garantindo que não falte na hora do atendimento. A limpeza também faz parte da nossa organização e da ambulância. Aqui eu venho para o checklist do condutor, tá? O checklist do condutor, da mesma forma o condutor assumindo plantão às 7 horas, 10 para 7 da manhã, conforme a gente fala para o técnico, o condutor também vai receber seu plantão. A primeira coisa que o condutor tem como obrigação, acho que o Paulo vai falar isso com vocês amanhã na aula de função do condutor, é fazer o checklist do condutor, né? Ir lá, conferir água e óleo da ambulância, luz, toda a iluminação da ambulância, externa da ambulância, certo? Parte mecânica, elétrica, pneus, né? Se estão tudo calibrados, se não tem nenhum pneu furado, né? Então, tudo isso faz parte do condutor, tá? E essa lista também estabelece aí o controle, né? O tanto de ocorrência que ele saiu e aí as alterações que vão ser anotadas, tá vendo aqui, ó, checklist diurno e noturno, tá? Aqui eu tenho duas listas, porque são as duas listas que fazem parte do checklist noturno e diurno. Diurno ele preenche ok, aqui, ó, ok. E o noturno preenche ok, se caso ele recebe o plantão. Vamos supor que o colega chegou a pegar plantão e tem um amassado na ambulância, na lateral direita.
Ele vai lá, veja, não tem nada no checklist anotando amassado, né? Ele vai ter que comunicar ao colega que ele está observando essa alteração que não tinha na ambulância. E se o colega não anotou, não passou, ele vai passar. Entendeu? Então, isso é como se fosse compromisso e responsabilidade com o que você está assumindo. Você faz aqui uma observação aqui embaixo, olha. Assumir o plantão às 7 horas da manhã para ambulância com lateral direito amassado. Informado o colega não estava ciente e informado a coordenação, imediatamente, tá? E aí a coordenação vai ver o que vai fazer com esta intercorrência que houve e não foi passado. Quem que vai responder por isso, tá? Então, a gente tenta não assumir essa responsabilidade de ter que ficar no colo da gente fazendo checklist, tá bom? Aqui, ó, tá vendo a relação, né, do que vai ser conferido pelo condutor socorrista. Então, alguns profissionais que queiram ser condutor, queiram trabalhar de condutor, essa regra aí, ó, nível de óleo, nível de água, fluido de freio, tensão do motor, certo? Estado geral de bateria, tudo isso vai ser verificado, tá bom? Ruídos, né? Até alguns apertos e ajustes de parafusos que fazem parte do para-choque, alguma coisa, eles têm que observar para poder informar e solicitar reparo, tá? Para ajudar a não deixar o serviço falhar na hora que precisar. Qualquer irregularidade deve ser anotada de imediato e comunicada à supervisão, tá certo? Então, isso aqui é uma regra com relação aí à conferência pelo condutor. Sobre o sistema de radiocomunicação, tá? O sistema de rádio, toda a vida eu trabalhei com rádio no serviço de ambulância. A gente usa o código Q para comunicação, para, como é que se fala? Simplificar a comunicação e agilizar o processo de comunicação no serviço. Então, coloquei algumas siglas simples aí, colocada aí, que é mais usada aí no serviço, QAP, QSL, TKS, né, QTA, QTH, QRA, QRU, QTI, né, TKS. Então, são os códigos mais usados no meio de comunicação. Eu tenho um HT móvel, que a gente anda com ele no bolso, ou pendurado aqui do lado do pescoço, né? E tem um rádio fixo na ambulância, tá certo? Esses rádios, dentro da empresa, ele tem um registro de comunicação, ele fica salvo a todas as comunicações das equipes, certo? Hoje tem alguns serviços que estão usando o tablet em vez de usar radiocomunicador para fazer esse registro de chamado. Geralmente, quando entra a ocorrência, apita um bip lá no aparelho, né? A central liga, ó, tá no tablet de vocês aí a ocorrência para vocês. O colega já olha no tablet, já tem o endereço no próprio tablet, entendeu, Lídia? Aí ele coloca no GPS aquele endereço, o GPS já joga o endereço para ele, o local que ele tem que ir. É bem ágil esse tablet, entendeu? Legal. Eu não coloquei aqui, mas tem. Também na portaria do Ministério tem a forma de comunicação como via celular e via rádio. Então, o celular pode ser usado também, certo? Então, geralmente, cada ambulância, cada empresa estabelece um celular, né, além do rádio, para que as equipes façam esse contato com a central, para pedido de apoio e liberação de ambulância. Tempo-resposta, né? O que vem a ser tempo-resposta? É responsabilidade de quem o tempo-resposta, né? O tempo-resposta é o tempo que as equipes têm até a chegada no local de um evento, tá? Após o chamado. Então, envolve desde o primeiro chamado para uma central de regulação até a chegada no local de uma ocorrência. Muitos serviços usa isso como referência para avaliação de qualidade, né, de resposta. Então, esse tempo bom de resposta seria de 5 a 10 minutos. E menos de 10 minutos seria um tempo ótimo de tempo-resposta, certo? Tem alguns serviços que ultrapassam 10, 12, 13, certo? Então, geralmente, os 13 minutos está fora do comum, tá? O tempo bom é menos do que 8 minutos, o tempo-resposta do deslocamento das equipes de emergência até o local da ocorrência. Esse tempo-resposta é desde o momento que ocorre o chamado. Ligou o telefone, está contando o tempo-resposta. A equipe chegou no local, morre o tempo-resposta. Então, deu quanto tempo de tempo-resposta, né? E esse tempo-resposta, todos os profissionais que trabalham no serviço, envolvidos desde a central de regulação, quanto a equipe de intervenção, são responsáveis por esse deslocamento o mais rápido possível, tá certo? Então, é um tempo para atender as emergências médicas, né? Estipulado aí em menos de 10 minutos, coisa que não é muita realidade em certos locais, mas isso dizem, né?
Quem fica responsável para receber o chamado nessas emergências geralmente é o condutor, né, que fica com o HT ou fica com o celular para receber essa ligação de acionamento para deslocamento ao serviço de emergência. Então, dentro dessa recepção, o condutor tem que atender o telefone ou o rádio no primeiro chamado. Quando passa a primeira, a segunda, a terceira, já é passível de advertência ao profissional, certo? Então, em alguns locais, chamou 3 vezes, 4 vezes, o telefone da chefia já toca, por que você não está atendendo o rádio? Você está dormindo aí, né? Então, alguma coisa assim que são colocados. Aí a equipe, quando recebe o chamado, de imediato deslocar para a emergência. Muitas das pessoas acostumam ficar dormir só de short ou, né, na base, né? Não fica de macacão preparado para o deslocamento imediato. E a gente aconselha a pessoa a dormir de macacão, pelo menos amarrar o macacão na cintura e não tirar a roupa para dormir, tá? Não tirar macacão melhor para dormir, entendeu? E para que não perda tempo. Mas acontece, o pessoal vai para o seu canto, lá para o seu quarto e acaba tirando o macacão e tomando tempo para fazer esse deslocamento. Então, geralmente, quando a pessoa vai jantar, almoçar, se estiver almoçando, deixa o prato de comida. Se estiver chovendo, chova, faça sol, né? Chuva, neblina, qualquer coisa assim, vai para a ocorrência do mesmo jeito, não vai esperar passar, tá? Então, a Maíra que está assistindo aí, vamos lembrar aí que se você for trabalhar no serviço de resgate, não tem hora para jantar, não tem hora para sair, não tem hora para comer, né, Lídia? Geralmente você está comendo, às vezes sossegado, o telefoninho toca, né? O rádio chama. E aí, Isso mesmo. e é fato, né? E aí você xinga, você fala besteira, puta que pariu, morto de fome, né? Tinha acabado de fazer o almoço e às vezes você fez aquela. Você tá bem sossegado, você fez o almoço lá para comer lá com a equipe, né? E almoçar com a equipe, e no fim da ocorrência, quando você volta, já virou papa já seu arroz, né? Já gelou seu arroz. É verdade. Mas lá na base a gente tem um horário estratégico. Das 11 até o meio-dia é um horário que a pista está bem sossegada. É o horário que nós almoçamos. Ah, é? Para almoçar mais tranquilo. Isso. Ah, A entendi. Eu não gente lembro come. desses horários. Quando eu É trabalhava porque. na pista, Ah, quando eu trabalhava na pista, na Castelo, não tinha horário de pico, não. Geralmente era direto, né? então, pelo menos aqui, graças a Deus, a pista tem um horário que dá uma acalmada, que é esse horário das 11 ao meio-dia. Daí você Entendi. pode comer mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, né? Ah, legal. Então, só para a gente saber, né, que esse tempo-resposta compromete nossos horários de janta, né? Fazendo com que a equipe tenha que sair rapidamente para o deslocamento da emergência, né? Sim. Então, geralmente, quando a gente é chamado, né, a equipe já vai se atentando com o tipo de evento, a informação que entra, né, que está sendo passada pela central de regulação, pelo controle, né? E a gente já vai meio que se paramentando, né, para chegar no local já estarmos já preparados para um atendimento imediato, se for necessário, como usando luva, usando máscara, né? Tô com todo o material que é necessário para poder atender, tá certo? Então, geralmente a gente coloca 2 luvas, nesse caso, acidente, às vezes tem informação de um acidente grave, um capotamento, uma colisão frontal, é vítima que vai ter vítima, vamos trabalhar hoje, negócio, hoje o bicho vai pegar, né, Lídia? A gente já está indo para a ocorrência, a gente fala assim, hoje o bicho vai pegar, entendeu? Aí a adrenalina já sobe naquela hora, né? Porque se já teve informação de colisão frontal, capotamento, filha, ela pode esperar. Eu já fui informado muito dessas ocorrências. Só quem está ali sabe o que é, viu? Adrenalina que passa, né? É Mas, verdade. mas é gostoso, eu gostava. Graças a Deus foram 15 anos nessa luta, né? Atendendo muitas ocorrências nesse sentido. Graças a Deus, por mais de alguns, né, a gente ter ido, tá em óbito, às vezes até foram a óbito na sequência, né? Ou quando a gente chegou lá, já não está, já estava em óbito, já o paciente, entendeu? Já em PCR, parado no local, ou com morte evidente, que fala, né? Mas tudo sempre deu certo, nunca teve problema com relação ao serviço, né? Trabalhando na pista. Então, só para lembrar bem desse tempo-resposta, é importante a equipe estar preparada para o atendimento imediato. Tocou o telefone, recebe chamada, né? De imediato vamos saindo, vamos fechando a porta, né, da base, entendeu? O colega vai se ajudando e vamos para a viatura e vamos que vamos, tá? Não tem que esperar nada. Aqui só coloquei uma imagem aqui, ó, a vítima caiu, né? Alguém abordou a vítima, ó, foi o cidadão para o telefone ligar, né?
A partir que essa pessoa está ligando para um serviço de emergência, o tempo de resposta está contando, né? Aí a central de regulação atendeu, e essa ligação veio lá de Itaporanga, né? Ou de lá de Itaquarituba, né? Um exemplo, citando a regional nossa aqui. Essa ligação veio de lá, aí a central vai triar, vai verificar melhor essas informações que estão entrando, que tipo de evento, números de vítima, gravidade das vítimas, o médico já vai orientando o cidadão o que fazer no local. Enquanto isso, um profissional dentro da regulação, rádio operador, que seja lá na central da CCR, seja na central do SAMU, da Artesio, em qualquer local que essa central tem um controlador, né? A gente fala, é um rádio operador que vai ligar para as ambulâncias que estão de plantão. Essa central liga para a ambulância lá de Barra Bonita, né, Lídia? Que tem um acidente no KM tal da rodovia e a equipe vai deslocar. Chegando no local, chegado no local, né, vai ser feita a avaliação de cena, avaliação, posicionamento da VTR, números de vítima, tipo de evento, né, que vão ser avaliados no local. A partir que você fez a avaliação de cena, definiu o tipo de evento, definiu o número de vítima, ligar de volta para a central de regulação para informar, né, a necessidade de apoio, não precisa de mais apoio, entendeu? Então, eu lembro quando eu trabalhava na pista, a gente tinha de 3 a 5 minutos para fazer isso, Lídia. Eu não sei se você tem tempo hoje para fazer esta avaliação de cena, né? Mas na época eu tinha, eu acho que até hoje deve ter ainda esse tempo de avaliação de cena e o retorno para a central de regulação. Esse parecer para a central, né? Tem sim, isso quando você nem terminou, eles já estão chamando, Alfa 03, Alfa 03. Pedindo informação para saber se vai precisar de apoio. Isso. Você vai deslocar mais a VTR naquele local. Isso é interessante. Então, depois que você atendeu, né, a vítima encaminhou para a VTR, passou para a central, passou para o médico todas as informações da vítima e aguardar o encaminhamento, né? Qual é o serviço de emergência que vai ser levado, certo? Vai ser encaminhado. Geralmente, pronto-socorro, né, mais próximo, a referência, às vezes, alguns locais de referência, que no caso aqui em Avaré, o Unesp, né, são locais que sempre são encaminhadas as vítimas. Às vezes o médico pode encaminhar para lá. Se quiser mandar direto para Avaré, pode mandar. Então, ou mandar direto para a Unesp também, o médico pode mandar, até mesmo você, viu, Lídia? O médico da Central Sul pode mandar você para a Unesp diretamente, se ele quiser, dependendo da gravidade do paciente. Entendeu? Mas isso é do médico regulador, essa demanda de despacho da vítima. Depois que você fez o atendimento, chegou no pronto-socorro, passou a vítima para a equipe do pronto-socorro, aí vem a parte de limpeza e organização da ambulância novamente, tá? A equipe chegando na base vai fazer toda a limpeza desses materiais, né? Desinfecção dos materiais da ambulância, como que é realizada essa desinfecção, eles vão fazer todos juntos, né? O técnico e o condutor, mantendo preparado para o atendimento imediato. Muitas das vezes as equipes ligam para a central e falam, ó, central, dá um X para mim de 15 minutos aí, porque a ambulância está sem condições de fazer atendimento, né? Eu já passou isso muitas das vezes já. É sangue, material desarrumado, né, Lídia? E a gente informava lá, ó, tô arrumando aqui até chegar na base para mim poder arrumar esses materiais. Aí a gente chega na base, dá 10 minutos, agiliza para montar essas pranchas polar, já troca esses materiais que estão lá desmontados, põe o material, geralmente tem uma reserva na base, né? Tem angu reserva, tem jogo de tudo para tudo, tem reserva na base. Então a gente faz a reposição desse material, depois reposto do material rápido, a gente faz limpeza, tá? Desses locais que é necessário da ambulância, tá bom? Então, isso seria o tempo-resposta, a partir do cidadão ligou até a chegada no local da ocorrência. Depois do tempo-resposta, tem a hora de ouro, né? Acho que eu já falei para o pessoal da hora de ouro. A hora de ouro é um tempo que o cidadão, que a vítima tem para ser socorrida num serviço de atendimento especializado. Vamos supor, por exemplo, o paciente tem um trauma torácico, né? Taquarituba, Itaguaí, fartura, não vai ter muitas condições de tratar e estabilizar esse paciente. O local mais apropriado para estabilizar esse paciente seria um hospital como Avaré, Unesp, certo? Então, o médico avalia, né, as condições clínicas desse paciente e vê se dá para remover para um serviço de emergência o mais especializado, tá certo? Então, só para lembrar bem dessa questão da hora de ouro, que é o tempo de atendimento desse paciente até o tratamento específico, certo? Então, às vezes um paciente com hemorragia interna, quantas horas ele tem para ser tratado? Às vezes pode ser 40 minutos, 50 minutos, a gente sabe que quanto mais rápido possível tem que ser tratado, encaminhado para um serviço de emergência, certo? Aqui o endereço, né? Endereço geralmente da área onde vai trabalhar, saber dos pontos de referência, né?
as avenidas, locais, né, corretos para chegar até lá. Geralmente tem muitas fazendas, o pessoal que trabalha no serviço hoje, em Itaí, por exemplo, na Lídia, tem a fazenda longe, né, de longa distância, 10 quilômetros, 12 quilômetros de fazenda, e cada região tem as suas estradas, né, suas vias de acesso. Então, o profissional que vai trabalhar nessa área, é importante que ele, na hora que, vamos supor, por exemplo, que ele vai trabalhar nesse serviço, entenda todo sobre como realizar esse trabalho, entendeu? Aí, que é muito longe de tudo, né? Eu não tenho carro, de pé. Tá no áudio no fundo. Então, vamos lá. Então, é interessante que todo profissional, quando for trabalhar numa área, conheça todas as suas malhas viárias da onde vai trabalhar. Identifique, né, as suas vias, né, e locais para poder chegar o mais rápido possível na emergência, tá? Então, isso é das orientações para que o profissional consiga chegar o mais rápido nas ocorrências, tá? Os guias, mapas, né? As favelas, pontos de referência, as igrejas, escolas, né? Então, tudo isso faz parte do profissional para poder, na hora que for atender, chegar com mais facilidade, tá? Geralmente, a gente usa os GPS. Hoje o pessoal acaba usando até o próprio GPS do celular, né? Que é o Waze mesmo, que na hora que entra a ocorrência, já sabe para onde vai, para onde tem que chegar mais, qual é o caminho mais fácil para chegar lá mais rápido, certo? Então, só para lembrar bem que o endereço faz muita diferença desses atendimentos para a chegada no menor tempo possível, entendeu, Lídia? O pessoal que trabalha na rodovia já sabe o caminho, já sabe aonde e como, né, quais são os percursos, então não tem muito que saber sobre a malha viária, mas é bom saber sobre os PS, né? Santa Casas, aonde vai ser encaminhado esse paciente, para que também, quando tem as emergências, chegue com facilidade nesses locais, tá bom? Então, isso faz parte para o profissional condutor socorrista aí, diante desse trabalho de tempo-resposta que a gente está falando aí, tá bom? Certo? Essa questão da conferência do veículo é do condutor, tá? Deu pane mecânica do condutor. Ele tem que informar a central, a coordenação, para poder tomar providência e troca do veículo. Para garantir o veículo com segurança para atendimento imediato. Amanhã, às 10 horas, o Paulo vai falar com vocês sobre essa parte de conferência do veículo e sobre o deslocamento com o veículo de emergência. Quais são né, a forma legal de você conduzir o veículo de emergência no trânsito? Ultrapassagem, estacionamento, sinalização, né? A gente deve saber bem disso aí, mas ele é técnico de segurança, tem bastante conhecimento, ele sempre preocupa muito com essa parte do material estar disponível para atendimento imediato, certo? Aí amanhã eu abro outro link, daí se der para participar, Lídia, aí junto com ele, até para conversar com ele é bom, viu? Sim, amanhã, você falou o Paulo Vieira? Não, Paulo Borba, daqui de Avaré. Não é o Paulo Vieira, não. Não, eu vou estar com o Paulo Vieira, daí eu vou comentar com ele para ele assistir junto. Beleza. Daí até se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, até complementar na hora, se estiver faltando alguma coisa, é importante, tá? Para a gente conseguir. Sim. Tá certo? Tudo bem. Sim. Tem algum complemento aí, alguma pergunta, alguma adendo aí que você queira colocar aí, você, a Mária também? Não, eu só ia comentar que, às vezes, por mais que a nossa rodovia seja mais tranquila, às vezes o fluxo de veículo está muito e passa de 10 minutos. Daí nós temos que fazer um memorando especificando por que nós não chegamos em 10 minutos. Tem isso também aí? Não sabia dessa. Tem que anexar na ficha, né? Que nós preenchemos do paciente o porquê que passou de 10 minutos. E eles falam menos de 10 minutos também. Isso, porque às vezes já chegou de chegar em 15 minutos, por quê? Porque estava muito fluxo e não tinha como. Mesmo dando com a sirene ligada, tudo, não tinha como. Daí passou do tempo, daí tem que fazer um memorando especificando o porquê. Puta, eu não sabia disso aí. Mas aqui a gente não tem essa questão de memorando, anotação, né? Mas a gente tem aqui todos os dados e informações sobre essa saída e chegada de ambulância.
que pode ser feito levantamento desses dados e trabalhado com isso, tá? Estudado isso para a gente poder, estudar isso para a gente poder melhorar esse tempo, né? Conscientização das equipes, né? Melhorar a linha de rotas de fluxo para poder chegar mais rápido no PS, chegar mais rápido no local da ocorrência, certo? Então, saber como andar mais rápido, qual é o local que pode andar mais rápido, dá para andar mais rápido também, porque não é porque você está com o veículo de emergência que você vai sair por aí andando de qualquer jeito, né? Então, tudo isso Sim. faz parte aí do deslocamento com o veículo de emergência. Entendeu? Mas aí amanhã a gente conversa mais e vai trocando mais ideias, a gente vai conversar bastante aí até o final do curso, a gente vai fazer bastante palestrinha dessa forma, Tudo bem. para a gente poder estar fazendo esse treinamento. Eu acho que eu vou passar para o pessoal aí que assistir. Eu vou mandar para o pessoal que está trabalhando, se quiser assistir. Aí, se quiser convidar o Paulo para assistir junto, pode convidar, entendeu? Porque, na verdade, isso é importante para todos nós, né, Lídio? Todos os profissionais que atuam, é interessante a gente conversar sobre isso. Isso aí é preocupação com a qualidade da prestação de serviço, né? A agilidade na prestação de serviço. Então, por isso que eu falo para você que às vezes o colega não está atento com certas coisas que tá na cara, só falta você escrever para ele, ó, faça isso, tem que fazer isso, né? Então, bem por aí. Mas beleza, então, obrigado aí pela participação, tá? Desculpa aí tomar seus tempos aí. Mas Não, imagina, obrigada. Eu vou estar gravando aqui, depois eu coloco no grupo lá para o pessoal assistir. Beleza? Tudo bem, Adriano. Mas então tá bem. Beleza. Obrigadão, viu? Obrigado aí você, tá, Lídia? Bom descanso aí para você, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, Adriano. Obrigada, tudo de bom, viu? Tchau. Um abraço, Maia. Tudo de bom, viu? Tchau, professor. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.